Botox e preenchedores não resolvem todos os problemas da face. E é por isso que hoje eu vou dedicar esse episódio aqui para falar exclusivamente sobre o tratamento moderno da face. Essa cirurgia que está muito em voga, realizada em diversas pessoas famosas, atores globais, hollywoodianos, e por isso está muito na mídia e obviamente eu faço questão de trazer todos os detalhes de uma análise da face e obviamente te explicar algumas possibilidades de tratamento. Isso para você se preparar melhor. A gente sabe que o envelhecimento acontece, mas que a gente pode sim envelhecer com saúde, com beleza, com elegância, com descanso e com autoestima. Eu sou o Dr. Leandro Guiar, cirurgião plástico, apaixonado pela minha especialidade e semanalmente eu posto conteúdos aqui no nosso canal, que já tem mais de 40 mil seguidores. É para falar um pouquinho sobre o mundo da plástica de uma maneira muito simples, transparente, para você que conhece alguém que quer realizar essa cirurgia e obviamente já aproveita essa oportunidade para te convidar a não só se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ser notificado a cada episódio, mas principalmente para compartilhar com alguma pessoa que seja muito especial para você e que você saiba que esse conteúdo vai ajudá-la. Mas para você também que está se preparando para fazer sua cirurgia e quer ter mais orientações, para ter mais consciência das suas escolhas. Então, muito bem, para a gente falar um pouquinho sobre o tratamento moderno da face, a gente precisa falar também de como funciona o processo do envelhecimento. Para falar um pouquinho sobre o envelhecimento, eu obviamente estou pegando aqui um rosto muito jovem, né? Um rosto muito jovem, bonito. E o que a gente vê num rosto jovem, bonito, né? É que a pele não tem flacidez, ou tem muito pouca flacidez. É que os tecidos estão muito firmes e nesse sentido a gente vê que a parte mais proeminente do rosto, essa região da maçãzinha do rosto, que é próxima a essa região óssea que a gente fala que é a região malar, tá? A gente vê que aqui tem volume e o rosto, principalmente o rosto feminino, ele vai afinando, tem uma proeminência no queixo, mas o que nós dizemos é que o rosto jovem feminino, não masculino, ele tem um aspecto triangular, invertido, como se aqui fosse a base do triângulo, pela maior largura dessa região da face, com as maçãs do rosto bem posicionadas, e o rosto vai afinando. Mas por que eu estou te falando isso? Porque com o processo do envelhecimento, a pele piora a qualidade, logicamente apresentando rugas de expressão ou rugas que já são chamadas rugas estáticas, ou seja, que mesmo sem fazer expressão, elas já estão marcando a pele. A gente vê que os ligamentos que sustentam a face, as gorduras da face, a pele, fica frouxo. E aí essa parte, por exemplo, começa a cair. Começa a cair sobre essa região aqui, ó, né, que é o sulco nasolabial e forma aquele famoso bigodinho chinês. Essa parte mais baixa começa a cair aqui na região da mandíbula e faz um bolsão aqui, que nós chamamos isso de jaw, mas que popularmente é chamado de bulldog. E com isso, a mulher, né, estou focando aqui na mulher, mas obviamente isso se refere ao homem também, ela vai perdendo os contornos da face, tendo esse aspecto de face envelhecida, com sulcos bem marcados. As gorduras da face começam a atrofiar, então os olhos começam a ficar um pouquinho encovados, trazendo um aspecto de cansaço e envelhecimento. E aquele rosto que era gracioso com formato triangular, como tudo começa a derreter, ele começa a inverter isso e ficar num formato mais quadrado, cheio de volume nessa região e pouco volume onde deveria ter. Então, de uma maneira prática, a cirurgia moderna da face, ela deve incluir o tratamento da pele, essa pele que já foi machucada pela idade ou pelo sol, por exemplo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as opções de tratamento da qualidade da pele. A gente vai reposicionar os tecidos profundos da face, que são suspensórios da face, e com isso a gente reposiciona as gorduras para o seu lugar correto, a gente devolve desenho para a face, para o pescoço, que é trazendo uma moldura bonita, e obviamente a gente retira o excesso de pele. Essa parte de retirar o excesso de pele, que antes era o carro-chefe das cirurgias antigas faciais, isso é o menos importante, digamos assim. Por quê? Antigamente, né, achava-se que a questão era tirar excesso de pele. Então imagina que forçava-se muito para esticar a pele e para tirar o máximo de pele possível.
isso trazia aquele aspecto artificial da cirurgia de lifting facial, que obviamente é um dos maiores medos dos pacientes que querem se submeter a essa cirurgia. Mas hoje em dia a gente entende que não, eu preciso reposicionar os tecidos profundos e apenas tirar o excesso de pele que repousa, que está literalmente em excesso. Com isso eu não gero tensão nos cortes, nas suturas, e aí aquelas cicatrizes grosseiras de antigamente são trocadas por cicatrizes lineares, muito discretas, seja no homem, seja na mulher, praticamente não aparece. São cicatrizes muito boas. Então entenda isso, nós vamos melhorar a sua pele, nós vamos devolver as gorduras da face. Como nós fazemos essa harmonia da face? A gente coleta gordura, né? Imagina, a gente tem gordura para isso, seja no abdômen, na face interna de coxa ou qualquer outra região. A gente processa ela para ficar uma gordura mais pura e onde a gente achar necessário, nas olheiras, na região malar, às vezes projetar um pouquinho o mento, eu vou trazendo uma graciosidade maior para essa face. Dividindo a nossa cirurgia, o nosso tratamento da face em 3/3 e começando por cima, quero primeiro falar que essas rugas de expressão que nós temos, né? Eu ainda estou um pouco sob efeito de toxina botulínica, tem a ver com a nossa mímica facial. E nem é legal que a gente perca a nossa mímica facial. É importante só que a gente suavize essas rugas. Então, utilizar toxina botulínica faz bem? Ótimo. Tem que ser feito ali 2, 3 vezes ao ano e possivelmente você vai fazer sempre ao longo da sua vida. Por quê? Porque os tratamentos para eliminar por completo essas rugas de expressão, eles vão paralisar sua face. E isso já não é interessante, tá? Mas o que nós podemos fazer cirurgicamente, falando dessa parte do terço superior da face, é, por exemplo, essas pessoas começam a envelhecer e começam a ter a pálpebra, não só a pálpebra caída, mas principalmente a sobrancelha caída. Então nós conseguimos fazer uma cirurgia de frontoplastia por vídeo em que nós descolamos essa região, tracionamos e reposicionamos a sobrancelha, fazemos uma fixação óssea para ter maior estabilidade de resultado e aí a gente traz o quê? Uma abertura do olhar, principalmente aquela flacidez de pele nessa região aqui melhora e o olhar fica muito mais jovem. É possível com essa cirurgia também do terço superior, a frontoplastia, a gente em alguns casos inclusive diminuir o tamanho da testa para aquelas pacientes ou para aqueles pacientes que têm a testa muito longa ou porque começou a ter calvície, então realmente ficou uma testa muito proeminente. A gente não só consegue encurtar um pouquinho essa testa, isso traz um aspecto muito legal. Às vezes a gente encurta 1, 2 centímetros, mas é possível inclusive eu moldar o desenho do osso da testa. Se for um desenho muito proeminente, a gente consegue trazer ele para um desenho mais suave. Então os tratamentos cirúrgicos, falando dessa parte, eles têm muito lugar de importância, coisas que os preenchimentos, o botox ou qualquer outro tratamento dermatológico não vai conseguir. Continuando a falar dessa região e focando principalmente na cirurgia do olhar, a gente, obviamente, a gente vai tratar aquele excesso de pele da pálpebra, tirar o excesso de bolsas de gordura, preencher com gordura aquelas olheiras e com isso trazer um olhar mais cansado, mais plano, né? Depois, falando desse terço médio da face, a gente vai reposicionar a maçã do rosto, não só trazendo gordurinha para essa região, mas suavizando o bigode chinês. Aqui, inclusive, a gente consegue colocar um pouquinho de gordura e esse bigodinho fica menos proeminente. E falando do terço inferior da face e pescoço, nós vamos reposicionar esses tecidos para devolver a moldura da mandíbula, fazer preenchimento de gordura em alguns casos para deixar o queixinho um pouquinho mais proeminente, fica mais bonito. E para tratar o pescoço, nós fazemos um cortezinho aqui embaixo, que é super discreto, não dá para ver. A gente trata a parte profunda do pescoço, inclusive abaixo do músculo platisma. A gente melhora essas bandas, ó, essas fibras retas aqui, ó, a gente consegue melhorar isso, trazendo contorno para aquelas pessoas que não têm, e através de uma incisão, que é a incisão do lifting, que começa na frente da orelha e contorna atrás, eu consigo tracionar também essa musculatura, e aí eu consigo ter um ganho global da face e pescoço. Para isso, então, eu vou pegar um caso prático aqui, muito legal, de uma paciente que me procurou principalmente pelo olhar de cansaço. Então eu quero fazer uma análise com você aqui nesse sentido. Ó, essa paciente, ela tem uma qualidade de pele que não é muito ruim. A gente vê que é uma pele um pouquinho mais grossa, até meio porosa, oleosa. Com isso, ela não é uma pele tão flácida, tá? Tem algumas rugas de expressão,
É lógico que ela não está fazendo expressão, mas a gente vê já a pele um pouquinho marcada na região da testa, mas ela não tinha uma queixa da testa em si, mas eu acredito que ela precise fazer toxina botulínica. O posicionamento aqui das sobrancelhas dela é um posicionamento adequado, mas quando a gente vai olhar o olhar dela como um todo, aí a gente começa a observar vários problemas. Então, primeiro aqui, a gente vê uma flacidez de pele nessa região que precisa ser retirada. A gente vê aqui, ó, alguns pontinhos de gordura que precisam ser retirados, mas em outra região aqui, por exemplo, ó, a gente vê que ela tem um fundo em toda essa região aqui, que é a chamada olheira. Então, quando a gente for fazer essa cirurgia, o que nós vamos fazer é basicamente o que dessa parte do olhar? A gente vai preencher de gordura aqui, essa região aqui, ó, vai retirar, então essa região a gente preenche de gordura, a gente vai retirar essas bolsinhas que estavam aqui, vai retirar o excesso de pele e aí vai ficar uma cicatriz lá no sulco, bem discreta, outra aqui bem abaixo, tá? E neste caso específico dessa paciente, ela tem o que a gente chama de pitose palpebral, que é a pálpebra superior é bem caída, dá um olhar de peixe morto, e ela começa a ter um pouquinho da aparência aqui, ó, desse branquinho do olho abaixo da íris, que é chamado de escleroshow, por envelhecimento mesmo. Então nós vamos tratar todo esse olhar. O que essa paciente tem além disso, né? Quando a gente começa a observar outros detalhes da face, já indo para o terço médio, ela tem um pouquinho do bigode chinês marcado, mas não muito. Essa gordurinha que devia estar aqui, ó, agora ela está aqui embaixo. Então esse volume aqui, ó, precisa ser reposicionado. Aqui a gente já nota esse tal do bulldogzinho dela com perda do desenho da mandíbula, né? E o queixo dela, que eu vou mostrar para vocês no perfil também, não é um queixo tão proeminente. Então agora, o que eu quero mostrar para vocês é o que nós fizemos para essa paciente. Então vamos lá. Observem como ela fez um lifting facial moderno, em que a gente tratou o olhar dela com tudo isso que tem direito, a gente reposicionou as gordurinhas da face, a gente melhorou o bigode chinês, a gente melhorou o desenho da mandíbula, a gente melhorou o queixo e olha como agora ela parece uma mulher viva, elegante, descansada. Se a gente olha nesse olhar para cima, a gente vê ainda mais proeminente no pré-operatório, as bolsas de gordura abaixo dos olhos e como isso agora está mais plano, está mais natural. Nesse olhar de meio perfil, a gente nota também uma melhora muito grande no olhar, mas a gente já observa que o contorno do pescoço e da mandíbula dela já está muito mais bem desenhado. E quando a gente coloca ela no perfil, a gente tem essa certeza que o queixo, por exemplo, está mais proeminente. A gente vê que o desenho aqui abaixo da papada e pescoço agora se faz. A gente vê que ela tem um desenho de mandíbula e uma sombra discreta embaixo que marca mais ainda essa mandíbula, isso é muito bonito. E se a gente focar então na cicatriz, ó, se a gente focar na cicatriz dessa paciente, olha que interessante esse caso. Ó. Essa paciente, a cicatriz dela, não sei se você consegue ver, ela tá mais ou menos aqui. Então ela começou uma cicatriz por dentro do cabelo, não precisa cortar cabelo. Ela veio uma cicatriz aqui assim, ó. Eu tô desenhando onde é a cicatriz, mas para você ver que quase não se enxerga. E ali atrás da orelha ela continua. Então veja como essa cirurgia, sendo bem executada, ela tem cicatrizes praticamente inaparentes, imperceptíveis. Ela tem um resultado global de melhoria da face muito grande, mas sem perder a elegância e naturalidade. Isso realmente é uma característica fundamental para a gente ter um bom resultado. E, obviamente, eu levo isso para todos os meus casos. Eu mostrei um aqui, e, obviamente, no próximo episódio, relacionado à face, vou mostrar um caso diferente. Vou focar um pouquinho, principalmente na região do pescoço. E eu tenho certeza que você vai adorar a gente trazer esse conhecimento prático para você. Falando só para finalizar sobre o cuidado da pele, no ato da cirurgia, a gente faz geralmente ou o tratamento com laser de CO2 ou microagulhamento associado a nanofat, que são a fração que tem células-tronco derivadas de gordura, a gente injeta na pele para estimular a produção de vasos sanguíneos, chegar oxigênio, produzir mais colágeno e melhorar mais a qualidade dessa pele. Então nós tratamos essas três partes,
a qualidade da pele, devolvemos gordura e tratamos os tecidos profundos da face e retiramos o excesso de pele. Por isso o resultado fica tão bacana e por isso o resultado também é mais duradouro. Então é sim um investimento que vale muito a pena, porque obviamente envelhecer com saúde e beleza, isso toca muito no nosso bem-estar, na nossa felicidade, na nossa autoestima, e é isso que a gente oferece aqui na Clínica AR. Fico muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento com você. Novamente, se ainda não se inscreveu, corre, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilha. Eu tenho certeza que você conhece alguém, seja uma mãe, uma irmã, uma amiga, uma tia, com certeza iria gostar de fazer essa cirurgia, com certeza iria amar ter esse preparo com conhecimento prático que eu trouxe aqui hoje. Grande abraço e nos vemos no próximo episódio.